Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Glórias, louvores e aleluias àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. É pela bondade e misericórdia do Senhor que eu tenho o prazer de estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. A minha Bíblia já está aberta no Evangelho de João. Quero ler os versos 30 a 36. Está escrito assim: Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Observe. No texto que li, é dito, verso 30, que quando Jesus disse isto, ou seja, acabou de proferir uma mensagem, um sermão, muitos creram nele. Então, no verso 31 é dito, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. O que Jesus disse? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Você compreende? Uma evidência da sinceridade da profissão de fé feita originalmente é permanecer nele, permanecer na sua palavra. Jesus pregou, muitos judeus creram nele, então ele disse a esses que haviam crido: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Permanecer é crer, é submeter-se, é ser fiel, é apegar-se à palavra e procurar obedecê-la. Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Só é discípulo para valer, verdadeiramente, quem permanece na palavra de Cristo. Quem procura conhecer, seguir, viver, obedecer a palavra do Senhor. E aí vem a promessa no verso 32, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Uma promessa, uma bênção, para quem permanece na palavra, para quem crê e se submete à palavra, para quem é verdadeiramente discípulo de Cristo. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
Libertar do quê? De falsos conceitos, superstições, crendices. Eu diria, do vazio interior, da falta de propósito, da solidão. O Senhor nos liberta do temor do futuro, do medo da morte. Ele nos liberta do orgulho, do egoísmo, da idolatria, dos vícios. Ele nos liberta da força do pecado e do diabo. Você passa da condição de escravo do pecado para filho, para filha de Deus. Isso é precioso. Olha o que Jesus diz no verso 33. Aliás, o que os judeus disseram: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Ora, se eles estavam falando no sentido literal, eles estavam mentindo, porque muitas vezes eles foram escravizados, foram dominados, por exemplo, pelos egípcios, filisteus, assírios, babilônicos. E naquele momento ali, quando conversavam com Cristo, Israel estava sob o domínio dos romanos. Mas veja, o Senhor se referia sobretudo à escravidão do pecado. Por isso, nos versos 34 e 35, Jesus diz: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus diz: um escravo não fica para sempre na casa, porque o escravo não tinha garantia de permanência na casa. Se ele desagradasse, seria vendido ou seria expulso. Mas um filho, o filho tem sangue do pai nas veias. Ele é herdeiro. Ele permanece em casa enquanto vive ou enquanto quer. E finalmente Jesus diz: se, pois, o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Somente o Filho de Deus poderia mudar a condição deles e também a nossa, de escravos do pecado para filhos de Deus. A mensagem é: somente é livre da escravidão do pecado, do mundo e do diabo quem está em Cristo. A independência do pecado só é possível pela dependência de Cristo, pela permanência em sua palavra, por crer e submeter-se a Ele. Por falar em submissão, você sabe que esse tema tornou-se tão raro entre os cristãos da atualidade que parece ser apenas uma sugestão, um conselho, para quem opte por uma experiência religiosa mais profunda. No entanto, submissão a Cristo é o teste básico e universal do discipulado. É uma característica fundamental do seguidor de Cristo. A submissão indica uma decisão voluntária de colocar-se diante do Senhor e ser fiel a Ele em qualquer circunstância, estando aberto à sua direção e pronto a sacrificar-se por Ele se necessário. A submissão revela a medida do nosso compromisso com Deus. A escolha é clara. Submissão a Cristo significa liberdade real e total, ou submissão a nós mesmos, aos nossos superficialismos, que em sentido final significa viver escravizados pelas forças destrutivas do mal e do pecado. Que Deus nos abençoe. Que verdadeiramente em Cristo nós encontremos a verdadeira liberdade, na medida em que nos submetemos à sua vontade. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar. Ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou. E o
o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe te perfumar. Eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nosso maravilhoso Deus, como é bom, Senhor, compreender que em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira liberdade. Estamos livres do poder do pecado que nos domina, que nos escraviza, nos subjuga. Estamos livres para termos uma vida de santidade, uma vida com propósito, com sentido, compreendendo de onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos. Mas, Senhor, ao mesmo tempo que estamos livres, devemos estar submissos à Tua vontade. E mesmo que isso pareça para o mundo um paradoxo, nós compreendemos que essa é uma mensagem viva e real. Porque quanto mais nos submetemos a Ti, mais nós nos livramos de nós mesmos, desse mundo perdido e do inimigo que nos assedia todo o tempo. Louvamos-Te, Senhor, por sabermos que em Jesus Cristo há liberdade, e liberdade plena para uma vida com significado. Por isso, em Cristo, nós Te louvamos, Senhor. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.